Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais um conteúdo para você e hoje eu quero chamar a atenção para uma matéria bem interessante. Eu não quero parecer repetitivo nos conteúdos que eu já venho trazendo para você pelo YouTube, mas eu vejo que uma pergunta que se repete muito é: Daniel, qual é o segredo para aprender a tocar violão? Daniel, qual é o caminho mais fácil para eu poder ter resultado no violão? E bom, eu quero te ajudar a aprender a tocar violão, mas eu sinto que muitas pessoas estão pulando os passos iniciais, ou seja, aprender o quê? Aprender as notas musicais. Vamos colocar aqui, ó, notas musicais. Então, sendo essa uma aula de violão para iniciantes, então já quero falar para você aí que já toca, que já acha que tem grandes resultados no violão, já tem experiência, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para pessoas que estão começando a tocar violão agora. Então, antes de eu explicar a matéria, entenda bem. Quando você está querendo melhorar no violão, geralmente você busca uma escola de música. E quando uma pessoa busca uma escola de música, ela fala: olha, eu queria melhorar no violão. Nisso, o professor de música fala: beleza, vamos tentar melhorar. E ele vai começar a te fazer umas perguntas. E geralmente ele começa por aqui. São as notas musicais. O que a gente descobre? A gente descobre que muita gente que quer melhorar não melhora porque simplesmente não estudou os exercícios iniciais. Então agora eu vou passar para você um exercício extremamente importante para você que está começando. E se você já toca e quer fazer essa aula, basta você fazer, pegar o que eu vou te dizer aqui e fazer essa aula. Entenda bem, você pode pegar aí uma folha de caderno em branco ou pegar aí um caderno pautado e você vai escrever aqui 8 linhazinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, beleza? Bom, nessas linhazinhas, o que você vai fazer? Isso aqui é a primeira coisa. Você vai escrever o nome das notas musicais. Ou seja, vamos escrever aqui, ó, Dó, depois Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. É isso que você vai fazer inicialmente. Depois você vai parar um tempo para você ler isso aqui incansavelmente, incessantemente. Vai encher o saco. Você vai falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó. E você vai ficar repetindo isso muito, muito e muito tempo. Beleza? Quando você começa a fazer esse exercício, você começa a pegar essa ideia a partir do Dó. Por quê? Quando a gente fala, qual que é a escala de Dó? E você vai falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então você vai fazer toda essa escala, Só que aqui quando a gente vai falar sobre isso, eu só estou falando de ordem. Eu estou só colocando ordem no nome das notas musicais. Então na hora de colocar essa ordem, é extremamente importante você continuar treinando e escrevendo. Ou seja, treinou isso aqui, falou pra caramba, agora você começa a escrever. E eu vou escrever aqui para você mesmo, ó. Vou escrever aqui embaixo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Beleza? Ficou claro? Vou escrever de novo. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, colocar o acento aqui, Sol, Lá, Si, Dó. Ué, Daniel, mas você está escrevendo aí no quadro a mesma coisa 3 vezes. Eu estou escrevendo a mesma coisa 3 vezes para poder te mostrar que você tem que fazer isso. Tem que pegar as pessoas, balançar e falar: olha, você tem que fazer. Não adianta você ficar vendo esse vídeo na internet simplesmente por ver. Pausa o vídeo agora, se você quer aprender de verdade. Pausa o vídeo, pega um papel e escreve essa sequência. Porque senão, daqui a pouco, você vai estar mandando mensagem pelo WhatsApp ou mandando e-mail. Ah, mas qual que é o segredo para poder tocar? Poxa vida, você tem uma aula aqui disponível para você em que eu estou te falando claramente. Escreva. Decore.
Beleza? Escreve isso aqui, escreve essa sequência, decora essa sequência. Esse mesmo conteúdo que eu estou aqui te passando aqui, de coração, é a mesma coisa que você vai fazer numa escola de música, que você entrar, que você for fazer sua primeira aula de violão. Você não vai chegar na escola e sair pegando o violão e sair tocando. Bom, não numa escola que eu acredito que tenha seriedade na sua metodologia, né? Então é importante você saber isso aqui para depois você começar a entender o que está acontecendo, beleza? Então não adianta nada se você começar a ficar treinando um monte de dica, começar a catar um monte de vídeo na internet, pegar o violão e ficar tocando. Aí você vai passar tempo, beleza, mas daí a pouco você está voltando de novo para a internet. O que vai começar a acontecer? Você vai ser um dependente de material. Então toda hora você vai ficar dependendo de material, toda hora você vai ficar dependendo de uma cifra, toda hora você vai ficar dependendo de uma aula. Muitas vezes você não vai conseguir tocar uma música porque você não aprendeu, ou seja, você não aprendeu, você copiou. E eu não quero dar aula aqui no meu canal, no YouTube, né? Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo nosso site, eu não quero dar aula para uma pessoa que é um copiador. Eu quero dar aula para uma pessoa aprender a tocar violão. Eu quero te dar um empurrão inicial para você ser independente no seu passo a passo no violão. Para isso, é necessário que você venha e estude isso aqui. Por que eu estou fazendo essa primeira aula aqui, né? Porque a incidência é tão grande de pessoas que eu percebo que não estudam isso aqui, que não tem porquê a gente continuar com mais e mais dicas, sendo que a gente tem que voltar no básico. Então, tendo isso claro, pausa esse vídeo, escreve isso aqui bastante, e eu vou continuar os exercícios tendo como premissa que você pausou o vídeo e escreveu isso aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes, tá? Então, você vai escrever, isso vai te ajudar a decorar, né? Se você é uma pessoa que já sabe, já decorou, ótimo, que bom. Eu vou te dar aqui um outro exercício inicial agora. Bom, uma vez que você sabe a sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu quero que você escreva, faça o mesmo exercício, a mesma sequência, de trás para frente. Então, aqui a gente vai apagar, né, a sequência, você já deve ter escrito aí no seu caderno, né? Vamos apagar. Depois que você fez isso, você vai escrever de trás para frente. Aí, sim, vai ser um novo estágio, ou seja, muitas pessoas que começaram a assistir esse vídeo, hipoteticamente, que acham que já sabe ou alguma coisa, que pararam de ver ou trocaram para outro canal para ver outro vídeo, não faz o exercício que eu vou explicar agora, porque falta alguma coisa, falta paciência, né? Paciência. Porque uma coisa é você ver uma internet com aula didática, que é o que eu estou aqui para entregar para você, uma aula realmente didática. Outra coisa é você ver um videozinho a mais na internet que está aí só para dar visualização. Eu não estou interessado em visualizações, eu estou interessado em que você aprenda, tá? Então eu estou aqui investindo meu tempo no seu conhecimento, porque eu não acredito que você tem que passar pelo que eu passei. Vamos escrever aqui essa sequência de trás para frente. Porém, eu quero te ajudar. Você que é iniciante, você que tem dificuldade, você tem as 8 linhazinhas aí e muitas vezes você não consegue pensar rápido que a sequência invertida é Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Só que esse Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, eu sei de tanto que eu aprendi, mas as primeiras vezes que eu ia fazer, eu escrevia Si, pensava, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, e Si, Lá, e começava a fazer isso. Então, para poder facilitar a sua vida, coloca isso e escreve a sequência de trás para frente, começando de lá, a partir do Dó. Então você vai ter um atalho, né, aqui, ó, Dó, aqui, né? Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar ela a partir do Si, para poder ficar mais fácil, né? Aqui, ó, Si, aí aqui a gente vai voltar, beleza? Então, ó, Lá, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, para não ficar na sequência de frente para trás, né? Vamos fazer o contrário, ó, a partir da segunda, para facilitar ainda mais, né? Si, e aqui agora você começa a escrever a sequência, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, beleza? Eu poderia fazer de Dó a Dó, só que eu preferi fazer do Si para poder te ajudar ainda mais.
E se eu escrevesse ela de trás para frente, ele ia ficar normal, né? De frente para trás. Então, depois que você escreve ela pela primeira vez dessa forma, é mais fácil para você começar a decorar. Porque o que você vai fazer? Você escreveu, agora você tem um padrão. Agora você tem um guia aí no seu caderno. E agora o que você vai fazer? Você vai ler em voz alta. Ok? Ler em voz alta. O que é ler em voz alta? Vai pegar e vai falar si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E vai pegar toda essa sequência, tá? Invertida. Para que isso? Para você entender exatamente qual nota vem antes de outra. Se você tiver uma pergunta solta, qual nota que está antes do sol? Você poder responder, é o fá. Qual nota que está antes do mi? Você falar, é o ré. Qual nota que está antes do dó? E você falar, é o si. Então, você vai começar a ter uma liberdade mental das notas musicais. Vai deixar de ser uma coisa sequencial, decorada, e vai passar a ser uma coisa que você realmente aprende. Ao invés, por exemplo, de você vai cozinhar. Você pega o arroz, coloca ali na panela, e aí você coloca o tempo, né? Coloca a água, deixa não sei quanto tempo, tira e tal. Só que às vezes aquele momento ali de pressão, de cozinha, muda tudo. Às vezes você vai cozinhar, por exemplo, no fogão a lenha, numa panela de pedra, as circunstâncias mudam. Então toda essa receita, toda essa decoreba vai deixar de valer. Então onde você estava lá no seu fogão, que você estava acostumado a colocar o tempero, colocar o arroz, torrar, colocar água, deixar meia hora, deixar 20 minutos, aquela quantidade de água já não vai ser a mesma. Então você só vai conseguir fazer o arroz naquelas condições, né, de pressão diferenciada se você realmente aprender. Então é a mesma coisa, você só vai conseguir aprender a tocar violão de ouvido, só vai conseguir aprender a tocar violão bem se você aprender realmente como está funcionando esse sistema, ok? Então vamos lá. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó é a forma que você vai pegar essas notas musicais e vai aprender ela de trás para frente. Uma vez que você aprendeu dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, você já começa a ter uma liberdade muito grande. E agora vai vir o terceiro e último exercício básico, né, que eu vou te mostrar nessa aula, em que vai te ajudar e muito na sua jornada. Continuando aí com o seu caderno, né, até mesmo se você estiver vendo essa aula aqui com atenção, se você quiser pausar o vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, quiser pausar o vídeo e vir aqui na descrição, você pode entrar em estudiodarezo.com e baixar o material, que eu deixo uma página com bastante exercício lá para você treinar, tá bom? Em PDF, na apostila inicial. Então eu vou apagar aqui essas notas musicais, né? Ó, apagar, ok? Uma vez aqui que você apagou. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever uma nota musical. Não vamos fazer mais uma sequência dessas aqui, ó. Mais uma. Vamos colocar mais uma. Oito, né? Mais outra. Mais outra. Outra. E agora a gente vai começar a colocar umas notas musicais soltas aqui. Pode ser qualquer uma, não importa, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, dó, é uma por linha, tá? Aqui eu vou colocar ré. Aqui eu vou colocar mi, né? Aqui eu vou colocar sol. Aqui eu vou até colocar aqui tudo aqui no meio, ó. Ré, aqui, mi, beleza? E aqui eu vou colocar si. Pronto. Né? Só que eu vou começar a pensar essas notas musicais, eu vou começar a pensar elas de uma forma diferenciada. Ou seja, eu quero te dar um exemplo aqui, antes da gente entrar nesse exercício, que eu costumo pensar que na música é como se fosse assim,
É como se você tivesse que fazer uma viagem muito longa de carro. Imagina que você tem que fazer uma viagem muito longa de carro. E você chegou num determinado momento que é o último posto de gasolina que você tem até que você rode mais 100 quilômetros, né, na estrada, que não vai ter mais casa, mais nada numa estrada. Imagina que é uma estrada num deserto que você tem que atravessar. Então, você vai ter 100 km, a partir daquele ponto você vai ter 100 km para você poder rodar e não vai ter nenhuma mecânica, nenhuma casa, nem posto de gasolina, nem nada. Então, quando você chega nesse ponto, você precisa abastecer o seu carro e se você não tiver nenhum conhecimento de mecânica ou alguma coisa assim, seria muito responsável da sua parte que você tivesse. Porque imagina você atravessar um período, né, deserto, né? Imagina que é um deserto, uma estrada no meio do deserto, e seu carro dá um problema depois de 50 km, numa estrada que não passa ninguém. Então é necessário que você saiba pelo menos, né, a mecânica básica para poder começar. Estudar violão é mais ou menos a mesma coisa. Quando você resolve, você fala, quero aprender a tocar violão. É como se você estivesse naquele último ponto. Dali para frente, ou você paga alguém para ir com você, paga um mecânico, né? E paga o pessoal para poder ir com você. E vamos pensar que a gasolina seja o que você tem a oferecer, ou seja, o tempo que você investe. Então, de qualquer forma, você vai ter um investimento, seja em tempo, seja financeiro. Só que para você não ter que pagar financeiramente um mecânico para poder te acompanhar, é melhor que você aprenda os fundamentos mecânicos. Isso aqui, então, vamos falar que são os fundamentos mecânicos das notas musicais. Porque uma vez que tocar violão é uma maratona, tocar violão é como se você estivesse saindo e pelos próximos postos você vai ter 100 km em que você não vai ter ninguém do seu lado. Então seus estudos iniciais, eles são praticamente um estudo isolado, né? A não ser que você pague alguém para acompanhar você. E aqui está a base da mecânica inicial, de como é que você vai andar. Sendo assim, eu quero que você pense, aqui nós vamos fazer as notas musicais, e eu quero que vamos pensar aqui de forma ascendente, beleza? Aqui, nesse caso, né, espero que esteja certo aqui, né? Nesse caso, a gente está pensando aqui nas notinhas, onde elas estão e como é que eu vou pensar, ou seja, como é que eu vou escrever a sequência de forma que esse Si caia no lugar certo. Se eu estou pensando em forma ascendente, então eu vou continuar a partir dela, né? Ó, Si, aí eu continuo a escala. Eu não sei que a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Ah, mas eu já posso colocar outro aqui? Não, eu vou deduzir. Então se aqui é um Si, eu vou começar a partir daqui, né? Ó, Lá, Sol, Fá e Mi. Sendo assim, aqui então eu corrigi o exercício, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então quando eu penso, eu quero que essa nota, que a quinta nota musical seja um Si. Uma vez que eu penso que eu quero que a quinta seja um Si, eu sei que a primeira é um Mi. Então já começa a ter uma ideia de distanciamento. Ó. Quinta Si, aqui eu tenho um Mi. Logo, Si é a quinta de Mi. Beleza? Então, estou trabalhando aqui na quinta. Vamos fazer a mesma coisa com o Sol. Ou seja, eu vou escrever de forma ascendente. Sei que ele é o nosso quinto quadradinho aqui. E vamos pensar, né? Dó, aqui eu tenho Sol, aí eu vou continuar escrevendo, né? Lá, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ok? Daí eu penso dele aqui para trás, né? Aí eu penso assim, eu vou escrever para trás para eu descobrir, eu posso até colocar aqui Dó, né? Por quê? Porque a gente já sabe aqui uma ideia, né? Já sabe de tanto treinar, ó, Sol, aí eu vou pensar de trás para frente, né? Fá, Mi, Ré e Dó. Só que muitas vezes você pode estar pensando aí, Daniel, você escreveu Dó porque você está vendo Dó aqui no último e você sabe que é que sempre vai se repetir. Sim, eu sei que vai se repetir, mas eu quero que você treine essa estrutura tão bem a ponto que você consiga ver a nota musical. Por exemplo, você sabe quem é a quinta e já procura saber quem é a primeira. Por exemplo, eu sei que nesse caso, sem escrever, eu posso colocar aqui Fá. Ok? Eu sei que nesse caso, que eu tenho Sol, eu posso colocar aqui, ó, Sol. Eu sei que tenho Mi, eu sei quais notas eu posso colocar de tanto treinar. Beleza?
Então quando a gente tem um Mi, aqui nesse caso, aqui eu vou colocar lá. Beleza? Vamos conferir, vamos ver como é que é essa ideia de como é que ela funciona. Ó, Fá, aqui a gente preenche. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Então o que acontece? Aqui nós escrevemos, preenchemos todo o quadro, começamos a estudar uma coisa básica que vai fazer muita diferença quando você começar a tocar violão. Porque quando você sabe quem é a quinta, já adianta meio mundo na hora de você tocar violão. Então eu quero que você faça o seguinte, faça esse exercício aqui bastante, escreva os risquinhos aí, deixa livre, a ponto que você deixa uma coluna no meio que você pode escrever as notas musicais, e você vai ficar repetindo isso aqui bastante. E depois você vai analisar, falar, Si, eu tenho Mi aqui, então quer dizer então que Si é a quinta de Mi. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, contando com a primeira. Quer dizer que Sol é a quinta de Dó, 1, 2, 3, 4, 5. Que Dó é a quinta de Fá, 1, 2, 3, 4, 5. Que Ré é a quinta de Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Que Mi é a quinta de Lá, 1, 2, 3, 4, 5. E assim a gente começa a estudar. Mas entenda bem, eu só estou te falando aqui de quinta. Eu não estou falando de quarta, eu não estou falando de sexta, eu não estou falando de sétima, eu não estou falando de nada. É quinta. Então quando você vê um exercício desse, não fica deduzindo, então quer dizer então que se eu vim aqui colocar a quarta eu vou encontrar de todas as notas, se eu vim aqui colocar a terça eu vou encontrar. Calma aí, cada matéria vai ter uma ideia. Muita gente vai chegar aqui, então quer dizer então que aqui a gente vai ter uma sétima, né, naquilo? Não é por aí, o pensamento não foi explicado isso, eu te expliquei aqui a quinta. Foi o que eu te expliquei das notas naturais. Então não fica colocando, isso eu vejo muito dos alunos iniciantes, não fica querendo deduzir, querendo fazer alguma coisa a mais. Siga o método, confia no processo, segue um passo a passo, beleza? Então quando você segue um passo a passo, você fica com um conhecimento muito mais vivo, uma coisa que você consegue colocar em prática de uma maneira melhor. Mas para isso você vai ter que sair da inércia, você vai ter que pegar um papel, começar a escrever e não achar que você, por exemplo, eu estava conversando com um amigo na semana passada e ele estava comentando comigo, né? Que ele estava dando aula para uma pessoa e a menina é uma médica, né? E ela estava com muita dificuldade de fazer as notas, os acordes, né? Fazer dificuldade de entender isso aqui. E teve um momento que ela comentou em voz alta, ela falou assim, mas eu não estou entendendo, por que eu não estou entendendo? Eu fiz medicina, eu entendia tanto daquilo, não é possível. Cara, esse pensamento é um pensamento medíocre. Não é porque você é engenheiro, não é porque você fez medicina, não é porque você é um veterinário, não é porque nada disso que você vai diminuir esse conhecimento, não. Isso aqui é uma das inteligências, entendeu? A música. Então você então deveria, por ser um mestre ou por ser alguma coisa, começar a estudar de novo, para você entender que isso aqui faz parte de outro aspecto dessa viagem de cognição, dessa coisa da nossa vida, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Parar de desvalorizar a música, parar de achar que é uma coisa simples e duas coisas, parar de achar que quem toca tem o dom, né? Você não precisa de dom para aprender a tocar. Você vai educando o seu ouvido, você vai educando seus movimentos para você poder conseguir. Porém, quem tem o dom tem mais facilidade na hora de aprender algumas coisas. Mas bom, tendo em vista tudo isso, né, só um tapa de luva para a gente poder valorizar uma coisa que você quer aprender. Quer aprender a tocar violão de verdade? Começa por aqui. Mas eu quero saber os atalhos e tal. Não tem atalho. É você pegar o caderno, colocar e estudar e seguir um passo a passo, tá bom? Então vou deixar aqui o material didático na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Baixa, começa a fazer os estudos aí passo a passo. E eu voltei nessa aula para poder te dar essas 3 lições aqui, né, de coração, porque eu estou vendo que muita gente está fazendo pergunta e não é necessário fazer esse tipo de pergunta. O que é necessário é você colocar em prática e achar que tem um monte de atalho e não tem, beleza? O que você tem aqui então é preparação e eu estou aqui para te oferecer um passo a passo para você chegar mais longe aí com
perspectiva, beleza? Então, quero sua boa vontade, assim como eu estou aqui doando meu tempo aqui para você também, para a gente estudar, beleza? Eu sou o Daniel D'Arezzo, te vejo lá na plataforma, clica aí na descrição do vídeo e até lá!